Antes de serem julgados, antes de serem sentenciados, eles eram uma parte ativa do sistema de Dachau. Guardas femininas designadas para seus subcampos impunham punições, organizavam trabalhos forçados e escoltavam marchas de evacuação. Da Agfa-Kammerwerk a Landsberg-Kaufering, sua presença marcou a rotina de violência que definiu a reta final do Terceiro Reich. Eles não eram poucos nem acessórios. Eles receberam treinamento específico, aplicaram as normas do aparato da SS e exerceram controle sobre milhares de prisioneiros em ambientes industriais e de extermínio. Seu papel não era simbólico, era operacional, sistemático e documentado. Quem eram essas mulheres? Que funções eles desempenhavam dentro do sistema de Dachau? E por que apenas alguns foram julgados enquanto a maioria caiu no anonimato? A execução de Ruth Elfriede Hildner, crônica de uma frase exemplar. Na manhã de 2 de maio de 1947, os corredores da prisão tchecoslovaca em Písek ecoavam com passos medidos. Uma mulher de 27 anos caminhou ladeada por 2 guardas em direção a um pátio interno onde um destino que entraria para a história a aguardava. Ruth Elfriede Hildner, vestido com o uniforme cinza de um condenado civil, manteve a compostura enquanto caminhava em direção a um poste de madeira de 3 metros que ficava no centro do pátio como um símbolo austero de justiça. Naquele dia, Hildner se tornaria uma das poucas mulheres alemãs executadas na Europa do pós-guerra por crimes de guerra cometidos dentro do sistema de campos de concentração do Terceiro Reich. O caso dela representou não apenas a punição individual de uma criminosa, mas o encerramento simbólico de um capítulo em que a brutalidade feminina operou impunemente dentro do aparato de extermínio nazista. Ruth Elfriede Hildner nasceu na Alemanha em novembro de 1919, numa época em que o nacionalsocialismo estava começando a se enraizar na sociedade. Como muitas jovens de sua geração, ela cresceu sob a influência da ideologia nazista, provavelmente participando de organizações juvenis como a Liga das Meninas Alemãs, onde as adolescentes eram doutrinadas em princípios raciais e submissão ao Estado totalitário. Em julho de 1944, enquanto o Reich enfrentava o colapso de múltiplas frentes militares, Hildner foi designado como guarda auxiliar no subcampo Agfa-Kammerwerk, uma instalação industrial dependente do complexo do campo de concentração de Dachau. Esta fábrica usava mão de obra escrava para produzir componentes ópticos para armas alemãs, incluindo dispositivos para bombas voadoras V1 e foguetes V2. A atmosfera na Agfa-Kammerwerk era extremamente tensa. As prisioneiras, principalmente mulheres deportadas da Polônia, Hungria e Tchecoslováquia, trabalhavam em turnos extenuantes sob a supervisão de um pequeno grupo de Aufseherinnen. Hildner rapidamente se tornou conhecido por sua disposição de impor castigos físicos ao menor sinal de fadiga ou resistência. Documentos recuperados após a guerra indicam que ele desenvolveu uma reputação particular por bater em trabalhadoras com ferramentas quando considerava seu desempenho insuficiente. Em dezembro de 1944, as autoridades da SS transferiram Hildner para o subcampo de Helmbrechts, dependente de Flossenbürg, mas operacionalmente ligado ao sistema de Dachau. Esta instalação abrigava aproximadamente 500 mulheres dedicadas à produção têxtil para uniformes militares. Lá, Hildner assumiu responsabilidades de vigilância externa e participou de inspeções noturnas do quartel, onde os prisioneiros mais tarde relataram atos de violência gratuita e ameaças constantes. Carreira criminosa de Hildner ocorreu em abril de 1945, quando o colapso iminente da Frente Oriental forçou a SS a evacuar rapidamente os subcampos. Entre 13 e 15 de abril, as autoridades ordenaram a transferência forçada dos prisioneiros de Helmbrecht para o sul, no que ficaria conhecido como uma das marchas da morte mais documentadas no sistema de Dachau. Durante essa evacuação, que durou mais de 10 dias pelo território da Baviera e da Tchecoslováquia, Hildner exerceu autoridade letal sobre os prisioneiros exaustos. Testemunhos reunidos em julgamentos do pós-guerra apontam-na como diretamente responsável por pelo menos 2 execuções sumárias de mulheres que não conseguiram acompanhar a marcha. Em ambos os casos, ele usou sua arma de serviço para atirar na parte de trás da cabeça das vítimas, abandonando os corpos em valas rurais.
A marcha terminou abruptamente quando tropas aliadas interceptaram a coluna perto de Svodal, em território checoslovaco. Sabendo que o fim da guerra era iminente e que os crimes cometidos seriam investigados, Hildner abandonou seu grupo e se escondeu sob uma identidade falsa em uma área rural. Por quase 2 anos, ela conseguiu escapar da captura, trabalhando como empregada doméstica e se mudando constantemente entre aldeias tchecas para evitar ser reconhecida. Seu anonimato terminou em março de 1947, quando um sobrevivente de Helmbrechts a identificou em um mercado local. A mulher, que havia perdido a irmã durante a marcha de evacuação, reconheceu imediatamente o sotaque alemão de Hildner e uma cicatriz característica em sua bochecha esquerda. A denúncia chegou às autoridades locais, que iniciaram uma investigação secreta para verificar a identidade do suspeito. O nome de Ruth Elfriede Hildner estava nas listas distribuídas pela Comissão Internacional para a Perseguição de Líderes Nazistas. Depois que sua identidade foi confirmada por meio de documentos apreendidos na AGFA e interrogatório, ela foi presa e levada para Pišek para julgamento. O Tribunal Popular Extraordinário em Pišek operava sob a legislação excepcional em vigor na Tchecoslováquia, que permitia julgamentos sumários contra colaboradores nazistas e responsáveis por crimes cometidos durante a ocupação alemã. O julgamento contra Hildner começou e terminou em um único dia, em 2 de maio de 1947, refletindo tanto a força das evidências quanto a natureza expedita desses tribunais. A promotoria apresentou documentos apreendidos nos subcampos confirmando a presença de Hildner em AGFA durante setembro de 1944 e em Helmbrechts até abril de 1945. 3 sobreviventes testemunharam sobre seu comportamento violento, incluindo o relato de uma mulher polonesa que testemunhou Hildner atirando em uma jovem durante a marcha de evacuação. Os depoimentos concordam em descrever um guarda arbitrariamente cruel que aplicava punições desproporcionais e participava ativamente da repressão aos prisioneiros. Diante dessas acusações, Hildner negou o assassinato direto, mas admitiu sua participação como escolta armada nas evacuações forçadas. Sua defesa limitou-se a invocar o argumento da devida obediência, afirmando que agiu sob ordens superiores e sem possibilidade de desobediência. O tribunal rejeitou esse argumento como defesa contra a responsabilidade, concluindo que os atos específicos documentados excederam qualquer ordem militar legítima. Com base nas evidências apresentadas e na estrutura legal da Tchecoslováquia, o tribunal considerou Hildner culpado de crimes de guerra, assassinato e cumplicidade em atos de extermínio sob ocupação nazista. A sentença foi a morte, a ser executada imediatamente de acordo com as leis de emergência vigentes. A execução não seguiu o método tradicional de enforcamento na forca usado nos julgamentos de Nuremberg. Na Tchecoslováquia, alguns tribunais populares empregavam uma técnica conhecida como enforcamento em um poste, considerada mais rápida e simbolicamente severa. Esse método, embora menos comum na justiça ocidental, foi adotado como forma de punição exemplar para os crimes mais graves. O procedimento ocorreu no pátio interno da prisão de Pišek, sob a supervisão do diretor da prisão e funcionários do Ministério da Justiça. A técnica envolvia prender um arnês ao tronco do condenado, levantá-lo até o topo do poste usando um sistema de polias e então colocar uma alça em volta do seu pescoço, pendurada em um gancho fixado no topo. Uma vez ajustado o dispositivo, o arnês era liberado, permitindo que o peso do corpo causasse estrangulamento ou, em casos de queda violenta, fratura das vértebras cervicais. Autoridades presentes relataram que Hildner permaneceu em silêncio durante todo o processo. Ele não proferiu nenhuma última palavra, nem expressou remorso por suas ações. A execução durou apenas alguns minutos e foi registrada oficialmente pelo diretor da prisão, que comunicou o cumprimento da pena às autoridades superiores do Ministério do Interior. Com a morte de Ruth Elfriede Hildner, encerrou o processo judicial sobre uma das poucas guardas nazistas que foram identificadas, processadas e executadas na Europa Oriental por crimes específicos cometidos no sistema de Dachau.
Seu caso não recebeu a atenção da mídia internacional dos grandes julgamentos de Nuremberg, mas foi meticulosamente documentado nos arquivos nacionais da Tchecoslováquia como um exemplo de justiça direta contra os perpetradores da barbárie de Hitler. Em 1948, o nome de Hildner apareceu em uma lista oficial de carrascos executados em conformidade com sentenças civis, enviada por Praga ao Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Até onde os registros disponíveis indicam, este representa o único caso confirmado de execução por enforcamento de uma guarda no campo de concentração de Dachau, tornando sua punição um símbolo único da justiça do pós-guerra na Europa Oriental. Sistema Dachau, arquitetura do terror feminino. Campo de concentração de Dachau ocupou uma posição fundamental na história do Terceiro Reich, como o primeiro laboratório de extermínio sistemático estabelecido pelo regime nacional socialista. Fundada em 22 de março de 1933 em uma antiga fábrica de pólvora localizada a 16 quilômetros de Munique, Dachau serviu como um protótipo experimental, onde a SS desenvolveu os métodos organizacionais e repressivos que mais tarde seriam replicados em todo o continente ocupado. Durante seus primeiros anos, Dachau abrigou principalmente oponentes políticos alemães, comunistas, social-democratas e sindicalistas. A administração inicial ficou a cargo da polícia política, mas a partir de 1936, o controle foi finalmente transferido para a Schutzstaffel, sob a direção do Escritório Central de Economia e Administração da SS. Essa transição marcou a transformação em direção a uma instituição autossuficiente, economicamente lucrativa e operacionalmente letal. A experiência acumulada em Dachau tornou-se o modelo exportável para campos posteriores, como Sachsenhausen, Buchenwald, Mauthausen e Auschwitz. Os procedimentos de registro, classificação de prisioneiros, organização do trabalho industrial, sistemas de punição e métodos de disposição desenvolvidos aqui foram sistematizados e aplicados em escala continental. A verdadeira mudança estrutural ocorreu entre 1943 e 1945, quando a necessidade desesperada de mão de obra industrial levou o regime a descentralizar massivamente o sistema, criando subcampos especializados. Dachau se tornou o nó central de uma rede de mais de 140 instalações de satélite distribuídas pelo sul da Alemanha. Essa expansão respondeu à demanda urgente por trabalhadores para a indústria bélica, especialmente depois que os bombardeios dos aliados começaram a destruir grandes fábricas. A incorporação em massa de mulheres no sistema de Dachau foi motivada por necessidades pragmáticas de recursos humanos e não por considerações ideológicas. A doutrina nacional-socialista tradicionalmente restringia o papel feminino ao lar e à maternidade, mas o colapso militar forçou a aceitação da vigilância feminina sobre prisioneiros em ambientes industriais considerados estrategicamente vitais. A partir de 1944, contingentes significativos de mulheres chegaram de Ravensbrück, o principal campo de mulheres do Reich. Esses prisioneiros foram distribuídos estrategicamente em subcampos estabelecidos próximos às instalações pertencentes à BMW, Agfa, Messerschmitt e outras corporações que produziam componentes essenciais para o esforço de guerra alemão. A administração da SS identificou 4 subcampos como epicentros do trabalho feminino: Agfa, Kamerawerk, Allach, Mühldorf e Landsberg-Kaufering. Sistema de Dachau operava como um complexo hierárquico altamente organizado, com o campo principal servindo como centro administrativo, disciplinar e logístico. Todos os subcampos reportavam diretamente ao comandante de Dachau, que por sua vez estava subordinado ao Escritório Central de Economia e Administração da SS Wirtschafts- und Escritório de Administração, BVH. Este quartel-general, sob o comando de Oswald Pohl, supervisionava a lucratividade, o pessoal e a produção, estabelecendo padrões uniformes para o uso de prisioneiros como mão de obra escrava. Os subcampos eram administrados por oficiais locais da SS, mas suas decisões principais, como atribuições de trabalho, penalidades severas ou transferências em massa, tinham que ser validadas pela administração central do campo principal.
Em relação ao desempenho da produção, há estimativas documentais que nos permitem avaliar a escala da exploração. O subcampo de Alak, por exemplo, produzia peças de motores de aeronaves para a BMW em volumes que excediam 1.000 unidades por semana em suas linhas principais, usando uma força de trabalho combinada de mais de 10.000 prisioneiros. A Agfa Kameraverk, com entre 400 e 500 mulheres, produziu milhares de unidades por mês de componentes ópticos de precisão, incluindo fusíveis eletrônicos e temporizadores de ignição para armas pesadas. O desempenho era medido em horas de trabalho por peça e os Aufseherinen eram instruídos a maximizar a eficiência mesmo às custas da saúde dos detentos. A manutenção operacional desses subcampos exigia uma rede logística complexa. Alimentos, uniformes, ferramentas e medicamentos não eram produzidos no local, mas eram distribuídos de Dachau por caravanas ferroviárias ou caminhões designados ao sistema SS. Contratantes do Reich, como a Hermann Göring Werk e várias empresas têxteis alemãs, estavam envolvidos na entrega de produtos básicos. A alimentação diária era parcialmente financiada por fundos de acordos com empresas privadas que alugavam prisioneiros por diárias, enquanto itens de higiene, roupas e equipamentos industriais eram fornecidos pelas unidades de logística da Waffen, SC com estoques rotativos. Esse modelo transformou Dachau não apenas em um centro de repressão, mas em uma fábrica descentralizada, onde cada subcampo funcionava como uma célula industrial subordinada ao planejamento econômico central. A Agfa Kameraverk foi fundada em setembro de 1944 como uma extensão industrial do campo principal. Os prisioneiros, predominantemente poloneses, húngaros e tchecos, foram designados para a fábrica da Agfa, uma subsidiária do conglomerado químico IG Farben. Sua produção se concentrou em dispositivos ópticos e componentes eletrônicos para armas avançadas, fusíveis de precisão, temporizadores de bombas e elementos sensíveis para os mísseis V-1 e V-2 que bombardearam Londres. A força de trabalho média variava de 400 a 500 mulheres, submetidas a turnos superiores a 12 horas em ambientes industriais caracterizados por calor intenso, exposição a produtos químicos tóxicos, má nutrição e disciplina implacável. A vigilância direta coube a um pequeno grupo de Aufseherinen que aplicava o controle usando métodos que iam de ameaças psicológicas a ataques físicos sistemáticos. O subcampo de Alak, inaugurado em fevereiro de 1943, tornou-se o maior subcampo do complexo de Dachau, com mais de 10.000 prisioneiros até o final da guerra. Sua principal função era fornecer motores de aeronaves para a BMW e fornecer suporte logístico ao Ministério do Ar do Reich. Embora inicialmente masculinas, o aumento de prisioneiras em 1944 levou à criação de seções femininas dedicadas à montagem de pequenas peças, limpeza de componentes mecânicos e transporte de materiais. As condições em Alak eram particularmente difíceis devido ao volume de produção necessário e à pressão constante dos bombardeios aliados nas instalações da BMW. As mulheres trabalhavam sob rigorosa vigilância, sujeitas a inspeções diárias, trabalho em condições climáticas adversas e monitoramento constante que combinava supervisão direta com sistemas de denúncia interna entre as prisioneiras. O complexo de Mühldorf fazia parte de um dos projetos mais ambiciosos do Reich. A construção de bunkers subterrâneos para proteger a produção de aeronaves de caça dos bombardeios aliados. Este programa estava especificamente ligado à aeronave Messerschmitt Me-262, cuja produção seria transferida para instalações subterrâneas para garantir a continuidade da produção. Os prisioneiros em Mühldorf realizaram escavações enormes, movendo toneladas de material de pedra e reforçando estruturas de concreto sem maquinário moderno. A mortalidade por esmagamento, desidratação e exaustão atingiu níveis extremos. A vigilância combinava guardas homens e mulheres que usavam métodos coercitivos, incluindo instrumentos de punição, cães de ataque e ameaças de eliminação imediata. Landsberg-Kaufering representava o subcomplexo mais extenso e mortal de todo o sistema de Dachau.
Essa rede de 11 campos, aberta em junho de 1944, abrigava mais de 30 mil prisioneiros, incluindo aproximadamente 4.200 mulheres deportadas principalmente da Hungria após a ocupação alemã em março de 1944. A população também incluía centenas de meninas e idosas em condições extremamente vulneráveis. O trabalho estava diretamente relacionado à construção de fábricas subterrâneas para a produção do Messerschmitt, Mi-262 e outros sistemas avançados de armas. As mulheres realizaram tarefas que incluíam carregar vigas estruturais, despejar cimento, transportar entulho e montar componentes industriais. A comida consistia exclusivamente de sopas aguadas e pão mofado, enquanto as condições de higiene eram completamente inexistentes. Estimativas documentais indicam que entre 40% e 50% dos prisioneiros em Landsberg-Kaufering morreram antes da libertação dos aliados. As causas predominantes eram fome, tifo, pneumonia, infecções de pele não tratadas e execuções sumárias por não cumprimento de cotas de trabalho. O número total de prisioneiras no sistema de Dachau entre 1944 e 1945 é estimado em pelo menos 15 mil, de acordo com documentos do Escritório Central de Documentação de Crimes Nazistas. Essa população incluía judeus deportados, prisioneiros políticos, combatentes da resistência francesa, mulheres ciganas e civis de territórios ocupados. O número de guardas SS ativas nesses subcampos variava de 50 a 70 Aufseherinnen. Essa proporção relativamente baixa era compensada pelo uso de prisioneiros colaboradores conhecidos como capos, que exerciam controle interno sobre os outros prisioneiros em troca de melhores condições de sobrevivência. A estrutura de vigilância feminina operava sob princípios de eficiência econômica e controle social. Os Aufseherinnen receberam treinamento específico em Ravensbrück antes de serem designados para os subcampos, onde aprenderam técnicas de intimidação, organização do trabalho industrial e aplicação de punições graduais. Sua autoridade se estendia da supervisão direta do trabalho à seleção de prisioneiros para punições especiais ou transferências punitivas. Essa arquitetura de terror feminino em Dachau respondia a uma lógica estritamente militar e econômica, na qual as mulheres eram tratadas como recursos descartáveis dentro da maquinaria de produção de guerra nazista. Sua vigilância era realizada com precisão institucional por um pequeno, mas letal grupo de mulheres da SS que, na maioria dos casos, nunca enfrentavam consequências judiciais por suas ações. Carrascos com o rosto de mulher, as senhoras da dor. Além do caso paradigmático de Ruth Hildner, o sistema de subcampos femininos de Dachau produziu outras figuras que deixaram cicatrizes indeléveis na memória das sobreviventes. Essas mulheres não eram aberrações individuais, mas produtos sistemáticos de uma maquinaria que transformava pessoas comuns em instrumentos de terror. Suas histórias revelam as diversas faces que a crueldade institucionalizada assumiu. Anna Schmid operou no subcampo de Allach durante os meses finais da guerra, entre setembro de 1944 e abril de 1945. Allach serviu como centro nervoso da produção de motores de aeronaves para a BMW, exigindo precisão técnica absoluta dos prisioneiros designados para as linhas de montagem. Neste ambiente de extrema demanda industrial, Schmid desenvolveu uma metodologia de terror que a distinguiu entre as Aufseherinnen. Sua abordagem diferia do padrão típico de violência explosiva. Schmid cultivava uma presença intimidadora constante, caminhando sistematicamente entre as filas de trabalhadores durante as inspeções matinais. Ele carregava uma bengala curta presa ao cinto, mas sua eficácia residia na ameaça implícita e não no uso contínuo. Ao realizar cirurgias, ele usava cabos de ferramentas industriais para atingir áreas específicas, rostos, mãos, costelas, direcionando os impactos para causar o máximo de dor com o mínimo de perda de tempo de produção. Os arquivos do Allied Bureau of Investigation documentam um padrão específico. Schmid aplicou punições crescentes com base em sua percepção da gravidade das violações. Um pequeno erro de montagem resultou em um tapa. Uma ferramenta mal manuseada causava golpes nas mãos com chaves inglesas.
Qualquer sinal de fadiga ou lentidão desencadeava espancamentos que muitas vezes causavam desmaios. Uma prisioneira polonesa declarou que Schmid não precisava gritar porque sua bengala falava por ela. Essa economia de violência refletia um cálculo frio: manter o terror com o mínimo de interrupção na produção. Schmid desapareceu antes da libertação e nunca foi capturada, o que sugere um planejamento cuidadoso de sua fuga. Complexo de Mühldorf, Fanny Baur assumiu responsabilidades de supervisão que claramente excediam as funções normais de vigilância. Designada como supervisora de equipes de inspeção ferroviária, ela supervisionou prisioneiros envolvidos em tarefas logísticas para a construção de bunkers subterrâneos. Sua metodologia baseava-se na aplicação de punições coletivas e na manipulação psicológica do medo do grupo. Baur usava um chicote trançado como seu instrumento principal, mas sua verdadeira arma era a imprevisibilidade. Ele podia chicotear uma detenta que estivesse desempenhando corretamente suas funções, criando um ambiente onde a obediência não garantia a segurança. Essa arbitrariedade calculada destruiu qualquer esperança de proteção através do cumprimento das regras. Um incidente registrado em março de 1945 ilustra sua metodologia. Quando uma prisioneira tropeçou enquanto carregava dormentes de ferrovia, Baur a espancou até ela perder a consciência. Ele obrigou 3 companheiros a arrastar a mulher inconsciente para o quartel sem permitir assistência médica. 2 dias depois, a vítima morreu devido a ferimentos internos. Baur ordenou que o corpo permanecesse em exposição como uma lição educativa. Além disso, ele participou ativamente de seleções para trabalhos letais. Ele designou mulheres fracas para transportar explosivos e operar máquinas perigosas, usando o trabalho de alto risco como método de eliminação indireta. Relatórios do CICV documentaram 7 mortes esmagadoras sob sua supervisão direta, sugerindo uma política deliberada de extermínio por meio de acidentes ocupacionais. Leopoldina Bittermann desenvolveu-se nos subcampos Kaufering 2 e 6 uma especialização diferente: a manipulação de espaços de detenção como instrumento de tortura. Em um complexo onde o tifo, a desnutrição e o excesso de trabalho causavam mortalidade em massa, Bittermann acrescentou uma dimensão adicional de sofrimento ao controlar arbitrariamente as condições de vida. Seu método característico consistia em organizar transferências internas noturnas entre quartéis, supostamente para descongestionar áreas, mas na realidade para punir presos considerados problemáticos. Essas operações eram realizadas sem aviso prévio, fora do horário de trabalho, criando condições de extrema superlotação que frequentemente resultavam em ferimentos ou morte por asfixia. Bittermann também ordenou detenções preventivas em celas de punição. Pelo menos 12 depoimentos independentes descrevem sua seleção arbitrária de presos para confinamento prolongado, sem comida ou água. Essa prática não se baseava em violações específicas, mas em critérios completamente arbitrários: cor do cabelo, origem geográfica ou simplesmente humor pessoal. Em abril de 1945, dias antes da chegada dos americanos, Bittermann desapareceu junto com outros membros da SS. Investigações subsequentes nunca conseguiram localizá-la e seu nome não aparece em nenhum processo judicial, o que sugere uma fuga completamente bem-sucedida. Ernestina Brenner trabalhou na Agfa Kamerawerk, desenvolvendo uma abordagem de controle que evitava a violência física direta em favor do terror psicológico e da manipulação sistemática das necessidades básicas. Em uma instalação onde 500 mulheres produziam componentes ópticos para armas nazistas, Brenner estabeleceu um regime baseado em privações calculadas e ameaças constantes. Sua principal ferramenta era o controle absoluto sobre a distribuição de alimentos. Ele ordenou o cancelamento do almoço para todos os quartéis caso um único preso cometesse um erro durante a reunião. Ele também negou deliberadamente tratamento médico a mulheres com febre, abscessos infectados e feridas abertas, argumentando que o atendimento médico tinha que ser conquistado por meio da melhoria do desempenho no trabalho. Um prisioneiro francês declarou que Brenner não precisava nos bater porque sabia como nos matar de outras maneiras: com fome, com autoridade, com desespero. Essa abordagem psicológica era tão letal quanto a violência direta, mas deixava menos evidências físicas e complicava a documentação subsequente dos crimes.
Os registros do CCV confirmam 4 mortes por fome prolongada no bloco onde Brenner exercia a autoridade. As vítimas eram sistematicamente privadas de alimentos por períodos de até 10 dias como punição por infrações menores. Brenner desapareceu após a libertação e nunca foi localizado. Esses 4 casos revelam a diversidade de métodos desenvolvidos pelas Aufseherinnen para exercer controle total sobre seus prisioneiros. Cada um adaptou sua crueldade ao ambiente específico de seu subcampo, mas todos compartilhavam características fundamentais: autoridade discricionária sobre a vida e a morte, uso de punições desproporcionais como ferramentas de gestão e participação ativa na seleção de vítimas para trabalho letal. A conduta dos Aufseherinnen dentro do sistema de campos de concentração era regulamentada por regulamentos internos elaborados pelo Escritório Central de Economia e Administração da SS. Embora na prática muitos guardas agissem com discrição, havia um regulamento oficial estabelecendo diretrizes sobre disciplina, uso de violência e relacionamento com os prisioneiros. As Aufseherinnen deveriam manter um equilíbrio entre a eficiência produtiva e a aplicação do terror funcional, sem recorrer, em teoria, a punições que interrompessem o ritmo de trabalho ou tornassem o trabalho escravo inútil. As sanções aplicáveis aos prisioneiros foram codificadas em vários manuais de serviço. Entre as medidas consideradas permitidas estavam privação temporária de alimentos, máximo de 3 dias, confinamento em celas escuras para infrações menores, espancamentos com cacetetes autorizados em áreas moles do corpo e redução de rações alimentares para baixa produtividade. Trabalho punitivo adicional fora do horário normal de trabalho também foi regulamentado, normalmente na forma de tarefas de limpeza em temperaturas extremas ou movimentação de materiais pesados. Por outro lado, as próprias Aufseherinnen estavam sujeitas a mecanismos de controle interno. Os supervisores seniores de cada subcampo eram obrigados a enviar relatórios semanais ao comando principal do campo, onde a produtividade e a incidência de punições eram avaliadas. Guardas que praticassem violência desnecessária, resultando em morte ou invalidez sem autorização, poderiam receber sanções administrativas, incluindo transferências, rebaixamentos ou processos disciplinares. Entretanto, essas punições eram excepcionais e raramente envolviam consequências penais. Em comparação com seus colegas homens, as Aufseherinnen aplicavam punições mais voltadas para o controle comportamental e a humilhação do que para a destruição física direta. Enquanto os guardas-homens em campos como Buchenwald e Sachsenhausen eram treinados para usar rifles, cães de ataque e técnicas violentas de interrogatório, as funcionárias mulheres eram frequentemente limitadas ao uso de cacetetes, insultos sistemáticos e manipulação de condições básicas como alimentação, descanso e higiene. Essa diferenciação não implicava menor severidade, mas sim um método mais focado na coerção psicológica prolongada e na punição incremental. As marchas de abril, quando o Reich estava morrendo. Em meados de abril de 1945, o Terceiro Reich estava se desintegrando sob pressão militar coordenada de várias direções. As tropas soviéticas pressionaram pelo leste, enquanto as forças anglo-americanas consolidaram posições no oeste. Nessa situação desesperadora, o alto comando da SS enfrentou a perspectiva inevitável de os campos de concentração serem libertados e seus crimes expostos ao escrutínio internacional. Sua resposta foi uma ordem que se tornaria o episódio final mais cruel do sistema de campos de concentração: as evacuações forçadas conhecidas como Marchas da Morte. 15 e 25 de abril, a SS Wirtschafts- und Overwachungshauptamt emitiu instruções específicas para a evacuação de prisioneiros de Dachau e seus subcampos. Essas ordens constituíam mais do que uma retirada tática. Eram um método sistemático de extermínio disfarçado de operação logística. Os documentos apreendidos revelam que a instrução básica era inequívoca: evacuar todos os prisioneiros considerados aptos para o trabalho e eliminar aqueles considerados inaptos para o trabalho. As diretrizes se originaram na sede da WVVH e foram repassadas aos comandantes dos subcampos com precisão militar. Os prisioneiros deveriam ser organizados em colunas de 300 a 1.000 pessoas, vigiadas por guardas armados com instruções explícitas para atirar em qualquer sinal de fadiga, desobediência ou tentativa de fuga.
As mulheres de Agfa Kamerawerk, Allach, Mühldorf e Landsberg-Kaufering foram incorporadas a essas marchas sob a custódia direta de guardas-homens e um pequeno número de Aufseherinnen equipadas com armas de serviço. As evacuações careciam de provisões logísticas básicas. Não foram alocados veículos de transporte, suprimentos médicos e alimentos suficientes. A ração diária era limitada a uma porção de pão e água somente quando o terreno permitia acesso a fontes naturais. Não foram estabelecidos períodos de descanso noturno. Os prisioneiros dormiam ao ar livre, em florestas, campos ou valas, em temperaturas que variavam de 2 a 8 graus Celsius. O ritmo imposto desafiava as capacidades humanas, entre 25 e 40 quilômetros por dia, sem pausas reais, com intervalos de apenas 2 minutos por hora para necessidades fisiológicas básicas. As rotas partiam dos arredores de Munique até os Alpes da Baviera, passando por cidades como Wolfratshausen e Bad Tolz, indo em direção ao território austríaco em estradas rurais lamacentas, algumas seções destruídas pelos bombardeios aliados. Os prisioneiros, enfraquecidos por meses de desnutrição nos subcampos, começaram a desmaiar poucas horas depois do início das marchas. Qualquer mulher que parasse, tropeçasse ou tentasse se comunicar era imediatamente ameaçada de morte. Relatórios da 42ª Divisão de Infantaria do ZOA descrevem a descoberta de mais de 2.300 corpos ao longo de apenas 3 principais rotas de evacuação. Algumas marchas duravam até 10 dias. Uma coluna feminina evacuada de Helmbrechts para Zvodal, em território tchecoslovaco, viajou mais de 220 quilômetros a pé. Das 580 mulheres que iniciaram a jornada, apenas 118 chegaram vivas ao seu destino final. As marchas de evacuação dos subcampos do sistema de Dachau seguiram rotas pré-estabelecidas pelo comando da SS com base em critérios logísticos e topográficos. Uma das rotas mais longas e mais bem documentadas era a que conectava Helmbrechts com Zvodal, passando por áreas montanhosas e arborizadas da Baviera e da Boêmia. A altitude média da rota ultrapassava 600 metros, com vários trechos de declive variável, estradas de terra erodidas pelas chuvas de primavera e segmentos parcialmente destruídos pelos bombardeios aliados. As rotas evitavam centros urbanos e desviavam por caminhos rurais secundários para minimizar a exposição a observadores externos. O esforço físico exigido dos prisioneiros excedia em muito qualquer capacidade razoável de resistência. De acordo com estudos fisiológicos contemporâneos, uma mulher adulta saudável precisa de 2.500 a 3.000 quilocalorias por dia para caminhar de 25 a 30 quilômetros em terrenos acidentados. Em contrapartida, os deportados nas marchas de abril recebiam em média de 400 a 600 quilocalorias por dia, constituídas por uma fatia de pão preto, 150 cal, e uma porção de água obtida irregularmente de córregos, poços ou chuva acumulada. A desidratação, combinada com hipoglicemia e exposição ao frio noturno, levou a um colapso físico grave a partir do 2º ou 3º dia. Em termos operacionais, os comandantes da SS estabeleceram velocidades médias de viagem entre 3 e 4 km por hora, com intervalos de menos de 5 minutos para cada hora de marcha. Aplicando modelos de fadiga usados pelo exército alemão em campanhas de inverno, estima-se que um grupo de prisioneiras subnutridas apresentou uma taxa de declínio funcional de 20% a cada 24 horas. Isso significava que após 5 dias consecutivos, menos da metade dos prisioneiros mantinham capacidades mínimas de mobilidade. Estimativas documentais de mortalidade também podem ser modeladas por segmento. Em rotas como Allach para Bad Tolz, cerca de 60 quilômetros, relatos de tropas aliadas indicam entre 300 e 500 corpos deixados para trás, sugerindo uma taxa de mortalidade de 20 a 35% por marcha, dependendo do clima, da supervisão direta e do ritmo imposto. Essas porcentagens aumentaram drasticamente em condições de chuva, baixas temperaturas ou quando as Aufseherinnen adotaram medidas repressivas, como execução imediata em caso de atrasos. Durante essas evacuações, as Aufseherinnen adquiriram uma autoridade executiva que excedia suas funções de vigilância nos subcampos. Ao contrário do trabalho relativamente passivo de supervisão interna,
Nas marchas, eles assumiram responsabilidade letal direta. Arquivos aliados confirmam que várias guardas executaram pessoalmente prisioneiros por suposta desobediência ou por impedir o avanço das colunas. Anna Becker atirou em um prisioneiro que pediu para parar para urinar durante o segundo dia da marcha. O corpo foi abandonado numa vala e a coluna prosseguiu sem quebrar o ritmo estabelecido. Frida Riedel chutou repetidamente uma mulher grávida que desmaiou durante a marcha, causando sua morte por ferimentos internos. O corpo foi coberto superficialmente com galhos e o grupo seguiu adiante sem providenciar o sepultamento. As guardas comandavam pequenos intervalos, decidiam arbitrariamente quais prisioneiras receberiam a ração de pão disponível e selecionavam aquelas que seriam dispensadas do grupo, um termo eufemístico para execuções sumárias de mulheres consideradas incapazes de continuar. Suas decisões foram igualmente decisivas na altíssima taxa de mortalidade que caracterizou essas evacuações. A maioria dos prisioneiros que morreram durante as marchas não recebeu um enterro formal. Seus corpos foram espalhados ao longo de estradas rurais, trilhas na floresta ou jogados em valas de drenagem. A primeira divisão de infantaria do EUA relatou a descoberta de mais de 400 corpos femininos em um único dia entre Penzberg e Bad Tolz. Muitas vítimas tinham ferimentos de bala na parte de trás da cabeça, fraturas expostas e sinais avançados de desnutrição terminal. O capitão James J. Keating, da 45ª Divisão, documentou meticulosamente uma rota de marcha evacuada de Alak. Em seu relatório de 30 de abril de 1945, ele registrou 708 corpos em 18 quilômetros. A maioria eram mulheres. Muitos mostraram sinais de terem sido executados enquanto dormiam. Fotografias tiradas por sua unidade foram posteriormente usadas como evidência nos julgamentos de Dachau, causando choque entre os promotores americanos. A reconstrução dessas marchas dependeu fundamentalmente dos testemunhos dos sobreviventes. Wanda S., uma prisioneira polonesa na marcha de Kaufering para Füssen, relatou que no terceiro dia apenas 60 das 300 mulheres originais ainda estavam vivas. Os outros foram executados pelos guardas ou morreram durante a noite de hipotermia. Lise Marie D., uma deportada francesa, documentou secretamente a marcha de 10 dias de Agfa a Kokel em um diário que sobreviveu à guerra. As marchas da morte dos subcampos de Dachau representaram um dos episódios mais sistemáticos do colapso do Terceiro Reich. Ao contrário das câmaras de gás, essas evacuações não deixaram estruturas físicas permanentes, mas sim vestígios humanos espalhados por centenas de quilômetros. As mulheres que conseguiram sobreviver enfrentaram não apenas o trauma da memória, mas também o desafio de testemunhar experiências que desafiavam a compreensão humana. De Dachau, o dia em que tudo acabou. A manhã de 29 de abril de 1945 marcou o fim definitivo da era mais sombria da história europeia moderna. Às 11h30, tropas das 42ª e 45ª Divisões de Infantaria do 7º Exército dos EUA invadiram o complexo de Dachau após receberem relatos urgentes de condições terríveis nas instalações. O que os soldados encontraram superou qualquer expectativa anterior da capacidade humana de crueldade organizada. Dachau não era apenas mais um campo de concentração. Foi o protótipo arquitetônico no qual toda a rede subsequente de centros de extermínio nazistas foi baseada. Desde sua inauguração em 1933 até este último dia, mais de 200 mil pessoas passaram por seus quartéis. E pelo menos 41.500 foram assassinadas por métodos que incluíam fome, execução, trabalho letal e experimentos médicos pseudocientíficos. Os primeiros relatórios militares dos EUA descreviam cenas apocalípticas, centenas de cadáveres empilhados como lenha em pátios centrais, quartéis superlotados com prisioneiros esqueléticos mal conseguindo ficar de pé, e vagões de trem estacionados ao longo dos trilhos principais, cheios de corpos em avançado estado de decomposição. Essas carroças faziam parte de um comboio de evacuação de Buchenwald, que havia chegado dias antes e foi abandonado quando a proximidade das tropas aliadas se tornou aparente. Dentro do campo principal, os soldados encontraram entre 30 mil e 32 mil prisioneiros vivos,
muitos em condições tão terríveis que mal conseguiam falar ou se mover. Relatórios médicos militares documentaram sinais claros de tifo, disenteria, tuberculose, feridas infectadas não tratadas e desnutrição grave que reduziu prisioneiros adultos a pesos inferiores a 40 quilos. O comandante oficial, Eduard Weiter, havia fugido dias antes. O oficial restante da SS, Martin Weiss, foi imediatamente preso e posteriormente executado após condenação nos julgamentos de Dachau. Nos dias que antecederam a entrada dos EUA, os sinais do colapso final eram inconfundíveis. As notícias da morte de Hitler, da queda de Berlim e do avanço incessante dos exércitos aliados causaram a saída precipitada de vários oficiais da SS, administradores e especialmente da equipe feminina designada para os subcampos. Os Aufseherinnen de Allach, Agfa, Mühldorf e Landsberg-Kaufering receberam ordens contraditórias: participar de marchas de evacuação, destruir documentação comprometedora ou se esconder entre a população civil. O resultado foi um êxodo em massa, onde a maioria conseguiu escapar sem deixar nenhum vestígio identificável. Muitos guardas trocaram seus uniformes por roupas de prisioneiros ou trajes de camponeses, tentaram se integrar entre os refugiados alemães que fugiam para o sul ou se refugiaram com parentes e simpatizantes do regime. Vários foram auxiliados por redes clandestinas para escapar para a Áustria ou cruzar os Alpes em direção ao território italiano. Os prisioneiros sobreviventes forneceram testemunhos inestimáveis aos interrogadores militares aliados. Os relatos concordam em um aspecto fundamental. As guardas desapareceram abruptamente entre 25 e 28 de abril, quando os sons dos bombardeios aliados e os estrondos da artilharia já eram audíveis nas proximidades. Um prisioneiro judeu húngaro de Kaufering declarou que 4 Aufseherinnen deixaram a instalação em um caminhão da Wehrmacht em 27 de abril, levando suprimentos e documentos pessoais. Outro deportado francês disse que os guardas queimaram registros e listas de prisioneiros durante a noite de 25 para 26 de abril, destruindo evidências que poderiam tê-los identificado posteriormente. Na Agfa Kamerawerk, 2 testemunhas relataram que as mulheres da SS abandonaram completamente seus postos em 26 de abril, deixando o serviço de guarda nas mãos de uma prisioneira colaboradora e 2 adolescentes alemãs. Por mais de 3 dias, os prisioneiros sobreviveram sem supervisão direta até a chegada das patrulhas aliadas. Vários sobreviventes disseram que as Aufseherinnen tentaram negar seu envolvimento no sistema nos últimos dias. Alguns tentaram se passar por prisioneiros poloneses ou trabalhadores civis forçados, enquanto outros tiraram seus uniformes antes de fugir por estradas secundárias. Em casos excepcionais, os próprios prisioneiros identificaram seus antigos algozes entre civis que se apresentaram como refugiados. Apesar da fuga em massa, há registros de pelo menos 8 mulheres capturadas em Dachau ou nas proximidades entre 29 de abril e 5 de maio. A maioria dessas prisões ocorreu graças à intervenção ativa de prisioneiras libertadas, que reconheceram as Aufseherinnen por características físicas distintas, cicatrizes, tatuagens ou sotaques regionais. Anna W. tentou se passar por uma cozinheira civil quando foi confrontada por soldados americanos. Ela foi identificada por 3 sobreviventes que se lembravam de seu sotaque bávaro e de uma marca de nascença no pescoço. Embora tenha sido presa, ela desapareceu durante o transporte antes de ser registrada formalmente, sugerindo a existência de redes de ajuda para ex-oficiais nazistas. No entanto, a grande maioria conseguiu escapar completamente da justiça imediata. Um relatório de 1947 do War Crimes Office estimou que apenas 5% das mulheres da SS designadas para os subcampos de Dachau foram formalmente presas entre 1945 e 1949. A libertação de Dachau representou o colapso visível de uma estrutura de opressão que operou por mais de uma década. Os Aufseherinnen fugitivos simbolizaram o fracasso parcial do sistema judicial do pós-guerra em capturar todos os responsáveis, mas também revelaram o nível de cumplicidade social que permitiu que o aparato repressivo nazista operasse. Justiça elusiva, destinos após o colapso.
A rendição incondicional do Terceiro Reich em maio de 1945 não significou o fim da história para as guardas femininas do sistema de Dachau. Pelo contrário, marcou o início de uma fase complexa de evasão, processos limitados e, na maioria dos casos, impunidade, que se estenderia por décadas. Os Aufseherinnen sabiam que estavam no centro de uma estrutura criminosa que os aliados estavam começando a desmantelar, e a grande maioria conseguiu fugir antes da chegada das tropas americanas. Registros de inteligência militar documentam que muitos seguiram rotas pré-estabelecidas para a Áustria e a Tchecoslováquia, em busca de regiões rurais onde pudessem se integrar à população civil. Outros se refugiaram em áreas florestais da Baviera, usando nomes falsos, roupas civis e documentos alterados fornecidos por redes clandestinas de apoio a ex-oficiais nazistas. Um relatório confidencial do Escritório Central de Crimes de Guerra de Munique, datado de dezembro de 1946, estimou que pelo menos 85 mulheres que serviram como guardas nos subcampos de Dachau continuavam desaparecidas. Investigações sugeriram que alguns se integraram em comunidades agrícolas remotas, enquanto outros se passaram por refugiados alemães expulsos de territórios orientais. Para rastrear essas mulheres, os serviços aliados estabeleceram 3 métodos principais: interrogatório sistemático de prisioneiras libertadas, verificação cruzada de registros apreendidos em subcampos e criação de listas negras com dados pessoais e características físicas. Em 1946, a Comissão de Investigação de Crimes de Guerra da Baviera lançou uma campanha pública pela imprensa e pelo rádio para incentivar reclamações públicas sobre a presença de ex-oficiais nazistas. Embora a maioria dos casos permaneça sem solução, há prisões documentadas que ilustram tanto os métodos de busca quanto as dificuldades enfrentadas pela justiça do pós-guerra. Anna Schmid teria sido capturada em Garmisch-Partenkirchen em novembro de 1947, identificada por um prisioneiro libertado que se lembrava de uma marca de nascença característica e de seu sotaque bávaro. Ela foi levada para Munique para interrogatório, onde negou ter servido em Allach, mas seu nome apareceu em listas recuperadas da SS. Apesar das evidências, ela não foi processada devido à insuficiência de evidências diretas de homicídio e foi libertada em 1948. Ernestina Brenner foi vista pela última vez em Munique em junho de 1945, aparentemente escondida em um convento sob o nome religioso de Irmã Ana. Uma investigação exaustiva em 1949 não conseguiu localizá-la. Seu rastro desaparece completamente dos arquivos oficiais. Fanny Baur, identificada por 2 prisioneiros como responsável pelas punições durante as marchas de evacuação, foi incluída na lista oficial de criminosos procurados pelo CICV. No entanto, ela nunca foi presa e seu paradeiro permanece desconhecido. Entre 1946 e 1948, tribunais militares dos EUA e alguns tribunais populares na Áustria e na Tchecoslováquia iniciaram processos contra funcionários de campos de concentração. O julgamento Estados Unidos versus Martin Gottfried Weiss et al. Zrenia, realizado em Dachau em novembro e dezembro de 1945, tornou-se o tribunal mais significativo. Embora as mulheres da SS não fossem as principais rés, várias guardas femininas foram mencionadas durante os depoimentos, levando a investigações secundárias. Na Áustria, os tribunais de Graz e Linz realizaram audiências especiais em 1946 contra mulheres suspeitas de participar de marchas da morte. Era extremamente difícil obter provas. Muitos prisioneiros não conseguiam se lembrar dos nomes completos, os arquivos estavam incompletos ou destruídos, e os réus frequentemente negavam qualquer envolvimento criminoso. Na Tchecoslováquia, tribunais populares conduziram processos sumários contra mulheres da SS capturadas na Tchecoslováquia. Em muitos casos, as sentenças foram executadas no mesmo dia da condenação. Pelo menos 3 mulheres identificadas como ex-guardas do subcampo de Dachau foram executadas por pelotão de fuzilamento em 1946 e 1947, além do caso de Ruth Hildner. O destino final das Aufseherinnen variou consideravelmente.
Alguns receberam penas de prisão de 5 a 15 anos por cumplicidade sem provas diretas de assassinato. Outros foram condenados à prisão perpétua, pois vários depoimentos documentaram atos específicos de violência. Entretanto, um número estatisticamente significativo conseguiu escapar de qualquer forma de punição. Registros do Escritório de Reassentamento das Nações Unidas em 1950 incluíam nomes de ex-guardas que se refugiaram em campos de deslocados na Áustria e na Alemanha Ocidental, vivendo sob identidades falsas sem serem identificados. Centro de Documentação de Crimes de Guerra de Ludwigsburg, preparado em 1964, reconheceu que menos de 10% das mulheres da SS que serviram nos subcampos de Dachau foram submetidas a julgamento formal ou condenação real. A grande maioria havia desaparecido no anonimato da reconstrução europeia. Várias razões explicam essa impunidade massiva. A destruição sistemática de arquivos pela SS eliminou evidências cruciais. A prioridade dos aliados era processar oficiais de alta patente, relegando pessoal subalterno. As limitações de recursos dos tribunais militares impediram investigações completas. A integração gradual de antigos oficiais nazistas nas novas estruturas estatais da Alemanha Ocidental criou redes de proteção e silêncio. O processo contra as funcionárias de Dachau foi fragmentado, limitado e ineficaz em alcançar justiça abrangente. Apesar dos esforços dos aliados, dos relatos dos sobreviventes e da documentação parcial de crimes específicos, a maioria dos Aufseherinnen escapou das consequências legais. Apenas alguns foram capturados, julgados e punidos, quase todos na Europa Oriental, onde os julgamentos eram mais rápidos e muitas vezes letais. O colapso do sistema não envolveu uma limpeza completa, nem uma punição coletiva eficaz. As rotas de fuga funcionaram eficientemente. Os arquivos foram sistematicamente destruídos e o silêncio social da Alemanha do pós-guerra selou o destino de muitos dos culpados. Dachau foi libertada em 29 de abril de 1945, marcando o fim de 12 anos de operação como campo de extermínio. Mas para muitas das mulheres que foram sistematicamente torturadas e assassinadas lá, a guerra terminou sem consequências pessoais. A impunidade deles se tornou uma das tragédias silenciosas da justiça do pós-guerra, uma dívida histórica que permanece não paga até hoje.